Aí vamos ver agora a conversa do Sacani com acho que é Pedro, sobre a origem da água na Terra, da vida na Terra. E é fogo, né, gente? A gente tem a Terra com 1.200 ajustes finos, né? E eles não reconhecem o Criador. A vida depende desses 1.200 ajustes finos da Terra, de constantes cosmológicas, de trilhões de componentes bioquímicos, tudo funcionando junto, né? Quem é especialista nisso é o Otângelo, né? Só o ribossomo ele é feito de proteína para produção de proteína, que são sequências de aminoácidos, tudo codificado dentro de uma sequência correta para funcionar. Se tiver uma sequência errada, não funciona. E são milhões de códigos, milhões de senhas de computador, que se tiver uma letrinha errada, ou funciona mais ou menos ou não funciona. São as proteínas. Ou seja, a gente está mergulhado em evidências de um planejador, de um criador, e a gente assiste esse tipo de conversa aí, ó. Por quê? Porque depois da Idade Média, a Igreja Católica mandou e desmandou na razão, né? E aí o Lutero foi e falou assim, não, cada um interpreta as coisas como si mesmo, precedendo movimentos racionalistas, iluministas, que foi para o outro extremo. Enquanto Deus era tratado de uma maneira fanática, depois do Lutero, o ateísmo dominou por causa do laicismo político, separando igreja de Estado, e depois separou a igreja de Deus de ciência, que foi a pior burrice que já aconteceu na história da educação. Separar Deus de ciência. Como assim? O criador de tudo foi, a despeito de todos os cientistas considerar Deus o princípio básico, até porque a ciência moderna nasce em terreno cultural judaico-cristão, que tinha por preconceito um criador, sistematizador, planejador, arquiteto, e aí eles começaram a fazer ciência baseado no preconceito deles, e aí desenvolveu a ciência baseada em Deus, no preconceito de que havia sistematização, havia leis nas coisas. Ou seja, a ideia para depois a ateusada pegar a ciência e ficar conversando fiado, entendeu? Sobre a origem da vida, sobre a origem de coisas complexas, que obviamente foi um design. Mas por que eles não admitem isso? Porque existe na ciência uma regra chamada naturalismo metafísico, que permite qualquer ideia metafísica, menos aquela que evoque o Deus bíblico, o Deus criacionista. Ou seja, esses meninos aí, o Sacani, mas esse outro aí, eles não têm a malícia de entender que eles estão dentro de uma ciência vendida ao modernismo, ao positivismo, ao iluminismo francês, que era antirreligioso, que passou a dominar as regras epistemológicas e a emburrecer a ciência a ponto de se recomendar ideias imbecis como sopa primordial, panspermia, trombada de asteroide foi formando a sincronia e os ajustes da Terra, do universo. Então, quer dizer, tudo passou a evoluir depois de Darwin, nada se cria depois de Darwin, tudo se transforma e evolui. Então, quer dizer, apesar que a natureza não cria nada, mas aí depois de Darwin a natureza criou tudo, né? Criou todos os seres vivos e tal. Então, gente, ó, é canseira, mas a gente vai ouvir e talvez comentar alguma coisa do que esse povo tá falando aí. Vamos supor que a gente descobre que a vida na Terra não surgiu na Terra. Ela veio de algum outro lugar através de panspermia. É meio triste, né? Porque a gente continua com o problema da panspermia é um meteoro trouxe vida na Terra. Primeiro que é uma idiotice isso, por quê? Porque como é que a vida ia ser trazida por um meteoro se o meteoro está
sofrendo radiações, calor. É mais fácil destruir a vida com a trombada do meteoro do que criar alguma coisa. Mas não, tem essa teoria idiota aí que o pessoal ainda dá bola para essa merda, né? Um asteroide trouxe vida para a Terra. Biogênese, de onde a vida surgiu de fato. Exatamente. Então, mesmo que a gente responda... Biogênese é uma lei desrespeitadíssima na ciência, estabelecida por Louis Pasteur, que é um dos pais da ciência moderna, que vida só provém da vida. Ele refutou a biogênese, né? A geração espontânea, que é um tipo de abiogênese. Mas esses ateus são tão teimosos que eles se julgam representantes da ciência, desrespeitando a lei científica da biogênese o tempo inteiro. E eles não têm vergonha na cara de fazer isso, não. E ainda não, e tem a cara de pau de falar que são representantes da ciência, porque eles têm um bom conhecimento, mas representantes da ciência que estão pisando de uma lei, que é a biogênese, né? E eles não se atentam para esse fato. E descubra que a vida na Terra não começou na Terra, a gente ainda tem mais uma pergunta muito grande para responder. Isso parece não tirar a gente do lugar. Será que a vida ela veio tipo meio pronta ou veio os elementos para a vida e aqui encontraram as condições para virar a vida? Até onde eu... Aí, é outra perguntinha, imbecil, se a vida veio pronta. Cara, a vida, além de ela precisar estar pronta, ela precisa de um organismo, de células, de tudo. Ela precisa de 1.200 ajustes do planeta. Ela precisa de um monte de variáveis, de trilhões de variáveis para ela poder existir, viver. Até de Júpiter protegendo a gente na posição que está. O Sacani até cita isso no outro vídeo, mas parece que ele esquece o que ele fala, entendeu? Então, como que pergunta, é uma pergunta imbecil, como é que a vida veio pronta? Não é só um ser vivo estar pronto não, Sacani, você sabe disso. São milhões de condições, cara. Aí vem os componentes da vida, quer dizer, uma vida fragmentada, ela vai se juntar sozinha, cara? Por favor, onde você já viu isso acontecer? O primeiro passo para a ciência é a observação. Você não observa vida se juntando, os componentes da vida se juntando em lugar nenhum. Como é que você faz uma pergunta imbecil dessa, Sacani? Puta merda, cara. Putz, vida. E agora, a hipótese mais favorável é a dos elementos blocos de construção. Beleza. Nucleotídeos, talvez pré-moléculas que poderiam virar RNA. Moléculas prebióticas, né? Alguma coisa assim. Um aminoácido não se liga sozinho ao outro, segundo o Dr. James Tour, o maior químico sintético da Terra, Scopus 134, aquele cara que cura rato paraplégico em 24 horas e deve fazer isso para humanos. Agora vem esses caras, aminoácido, que é o trocinho mais pituchinho do DNA. Eles querem que agora o nucleotídeo se junte sozinho. É fogo, gente. Gente, nós estamos vivendo a idiocracia. Os idiotas dominam, cara. E, aliás, quando a pessoa nega a Deus, é como se ela estivesse assinando um atestado de imbecilidade. Porque vai produzir esse tipo de reflexão idiota que você não observa em nome da ciência. Em nome da ciência. Eu fico abismado como a ciência recomenda um tipo de ideia ridícula como essa. Onde você viu blocos da vida se juntando? Onde foi, Pedro? Você viu isso? Para você poder hipotetizar, porque antes de você fazer uma hipótese na ciência, você tem que ter uma observação, meu filho, pelo menos uma. Você não tem? Só que a parte de transporte de vida em si parece ser a parte mais difícil de toda a ideia, sabe? Desejo meu, que provavelmente não vai ser realizado, mas é que a gente talvez
tivesse mais informações sobre de onde veio a água na Terra. E eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esse tema e eu comecei a cair em alguns caminhos sem saída. Quando eu estava no ensino médio, era ensinado como se fossem cometas. Mais ou menos ali em 2016, existia já a ideia de que não eram cometas. Então já não tá certo. Eu falei, cara, agora talvez tenha alguma coisa nova, não sei. Pior que tem, mas é uma ideia maluca, de 2018. Mas qual que é? Transferência de água através de colisão de asteroides. É porque, na verdade, tem... Os asteroides com um balde d'água. Outro dia caiu um asteroide aí, ele era gelo, mas é uma água pesada, uma água ácida, nada a ver, né? Ai, gente... E a água aqui na Terra ela é tão importante para a vida, mas não é a água da Terra, não é qualquer água. Cara, tem até o Sol, né? Na verdade, a ideia mais recente sobre a origem da água na Terra é da interação do vento solar. Essa é a mais recente. Então, aí de cometa... Ah, que legal, né? O vento solar... Agora, o vento solar que deve evaporar qualquer coisa trouxe água para a Terra, que legal. Passou para asteroide. Isso é muito Só que legal. o asteroide, o problema também é que você faz a conta, ele não explica também. Falta. Então não pode ser só asteroide, não pode ser só cometa. Parece que sempre falta alguma peça, né? Falta. Aí hoje já tem as... Olha como é que eles falam que tá faltando uma pecinha para encaixar. Ah, vai tomar banho. Falta tudo. Falta o criador, cara, na cabeça de vocês, o planejador. Ah, não, eles falam, falta uma coisinha. Hipóteses aí híbridas, que num determinado momento da vida da Terra foi colisões de um tipo específico de asteroide, num outro momento foi uma colisão de cometas de um tipo, e num outro momento o vento solar. Mas aí que você está querendo pegar 2T, cara. Você quer falar sobre a origem da água, que a gente não sabe, e a origem da vida. Ou seja, qualquer teoria de merda tá valendo menos Deus, menos o planejador, quando você tem trilhões de evidências de planejador. Ou seja, é um negacionismo de Deus, um anticristo, é um antideus, é um antibíblia que esses meninos têm, entendeu? Eles não têm raciocínio, eles têm preconceito contra Deus. Ah, eles estão seguindo ciência. Ciência é o cacete, vocês estão seguindo preconceito, vocês estão seguindo iluminismo francês antirreligioso, cheio de preconceito, vocês estão seguindo extremistas reacionários à Idade Média, que foi exageradamente teológica, entendeu? Que aí é pior ainda, né? Suposição em cima de suposição. Pô, a origem da vida é muito Mas complicado. eu comecei a ler sobre, eu fiquei fascinado. Eu fiquei, cara, tem muita informação nova também. Porque é outra coisa assim, maluca, que começa a surgir informação. Mas mesmo assim é complicado Esse pra caramba. tipo de tema eu acho que é o que mais me fascina. Porque ele mostra que a ciência é um processo que acontece em tempo real. E o pessoal fala assim, pô, caramba, cara, mas eu vejo seus vídeos, eu chego à conclusão que ninguém sabe nada. Aí, em cima disso aí, que a ciência está em processo de descoberta, eles sustentam a imbecilidade deles lá de infinito. Quer dizer, está evidenciado claramente que temos um planejador da vida, do planeta, da água, tudo, mas a ciência é um processo e nós estamos descobrindo. E aí eles vão enrolando você, fazendo você e eu de trouxa, para continuar negando a Deus e se dizendo científico, se dizendo lógico, se dizendo racional. Bom, é isso aí mesmo. Essa é a conclusão. É exatamente essa conclusão. Ninguém sabe nada. Igual essa semana saiu um artigo mostrando que a Lua é 40 milhões de anos mais velha do que se pensava. Quer dizer, ninguém sabe. Claro que sabemos. Quando você pega um artefato, você consegue distinguir se o artefato foi feito por uma mente inteligente, quando o artefato é feito por forças caóticas da natureza. Você consegue distinguir isso na arqueologia. A polícia científica consegue distinguir num cadáver se ele foi assassinado com premeditação, dolo, ou se ele foi um acidente, uma contingência.
Mas esses bonitinhos não conseguem enxergar que Deus fez tudo isso aqui, que o Criador planejou tudo. Não consegue, tadinho. Tadinho desses meninos. Eu falo, caramba, cara, mas só agora que os caras foram descobrir isso, não pode ser. Então, isso aí é uma dificuldade de pôr na cabeça das pessoas esse processo da ciência. E esse negócio de idade é outra palhaçada. Eles tentam dizer que distâncias, anos-luz, né, é tempo. Distância não é tempo. O Dr. Eberlin e o Dr. Adalton, que inclusive deram coro no Pirula, no Sacane, nesse pessoal aí lá no Flow, eles mostraram isso, que as imagens mais longínquas do James Webb já demonstravam que as galáxias estavam maduras, mostrando que se a evolução, o tempo fosse verdade, elas estariam desgastadas, né? Então, assim, eles confundem tempo com distância. Ainda tem 58 aspectos da luz cansada, que é uma teoria. Tem as variações do redshift, que vai gerar interpretação de dados. Tem o carbono 14, que destruiu as datações radiométricas de alta escala de tempo, de milhões e bilhões de anos, que o João Paulo Reis muito bem comenta no jornaldaciencia.com.br, também tem vários artigos. Tem os tecidos orgânicos, encontrados em mais de 1.200 fósseis, que demonstram que os fósseis não têm milhões de anos, que a geocronologia está totalmente errada, porque resto orgânico não se preserva milhões de anos. Ainda hoje alguém me mandou um âmbar lá, falando que até o esperma de uma aranha estava preservado. Eu falei assim, meu filho, por 30 milhões de anos, meu filho, radiação penetra tudo, até âmbar não vai estar preservado se tivesse milhões de anos. Então, quer dizer, a Terra Jovem, que é o criacionismo da Terra Jovem, ganhou esse debate. Por quê? Porque os dados científicos levantaram tecidos orgânicos, carbono 14 em diamante, né? E a foto do James Webb também mostrou que aquela visão temporal de distância estava errada. Mas o pessoal faz cara de pau, cara de égua e continua como se nada tivesse acontecido. Isso é muito difícil. O cara acha que vai lá, faz o negócio, chegou aqui, mediu, acabou, cara, tá tudo resolvido. E não é, né? E não é assim, né? A galera demora, eu acho, pra entender esse caráter mutável das informações científicas. Exato. De que nenhuma informação é final. Tudo tá sujeito a revisão a qualquer... Mutável nada, gente. Eles permanecem ateus. Entende? Ou seja, então a ciência, por mais que prove o Criador, eles não mudam para aceitar o Criador nunca. Eles mudam dentro da caixinha deles, assim, um detalhezinho aqui. Igual a teoria da evolução, já foi provada falsa, porque você não acha um ser vivo contendo conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Esse argumento eu peguei do Dr. Rômulo Carlealdi, PhD em zoologia de Oxford, mostrando que a construção de novos sistemas, novos arquétipos, que a teoria da evolução preconiza, está totalmente errada. Mas mudou a teoria da evolução? Não. E o contrário também é verdadeiro. Você acha em todos os seres vivos, todos, sem exceção, conjunto de mutações deletérias se acumulando. A teoria da degeneração da espécie se tornou verdadeira porque se acha em todos os seres vivos? Também não. Então, que negócio é esse que ciência muda? Muda nada, rapaz. Vocês são tudo teimosos. Vocês não aceitam Deus, não aceitam a teoria da degeneração, não abandonam a teoria da evolução, não abandonam esse ateísmo besta de vocês e fica aí posando de bons monstros. Ah, a ciência está no processo. Tá nada, tô uma vergonha. Momento. E para algumas pessoas isso é meio desesperador, porque, sei lá, eu acho que é da natureza humana as pessoas gostarem de respostas bem estabelecidas, sabe? Tipo, ou é ou não é, não tem meio termo. Só que a ciência não funciona assim. O que eu brinco com o pessoal é assim, cara, acabou de fazer 100 anos que o Hubble descobriu que
Andrômeda era uma galáxia, né? Imagina o Einstein, por exemplo, né? Quando ele bolou toda a teoria dele lá, o universo era estático. E o pessoal vem e xinga o Einstein. Fala, o Einstein era um burro lá. Eu falei, cara, na época do Einstein, nem galáxia existia, cara. Porque para eles o universo era... Pois é, na época do Darwin chamava a célula de caixa preta, ou seja, não sabia o que era polimerase, o que era DNA, o que era ribossomo, o que era helicase, o que era bilhões de componentes, aminoácidos, nucleotídeos, não sabia nada. E continua a mesma baboseira de Darwin, entende? Quer dizer, a astronomia está na mesma toada, ou seja, desde que seja a ideia ateia, permanece. Se for uma ideia que mostra que vida só provém da vida e a vida vem de Deus, do planejador, não só do ser vivo, como de toda a ecologia, de todo o sistema planetário, de todo o cosmo ajustado, Sol, Lua, Júpiter e tal, etc. Não foi. Entende? Isso aqui acabou. Mas aí tem o lance, no caso da astronomia em si, né, ela ser muito dependente da tecnologia. Sim. Precisou ter aquele telescópio lá, o Monte Wilson, para o Hubble ir lá e aí conseguir ver, conseguir medir tudo. E o que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, imagina daqui uns 50 anos, os caras olham para trás e falam assim, aqueles caras lá pensavam que existia matéria escura. Ó. Não precisa nem imaginar, porque tu sabe que esse vai ser exatamente o caso. Vai ser, né? Daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha aqueles dois burros falando no podcast, sabe? Porque, tipo assim... Não, aí, não precisou de 50 anos, já tô aqui chamando vocês de... Eu sei que vocês são inteligentes, gente, mas vocês são inocentes pra caramba. Quer dizer, não é inocente, é que a ideologia ateu da epistemologia científica que proíbe evocar Deus faz qualquer ser inteligente um imbecil, igual vocês dois estão fazendo papel. Eu fico com vergonha de vocês, porque vocês estão falando um monte de bobagem só para negar Deus. A única coisa que explica isso é o negacionismo religioso de vocês. Igual tem os religiosos negacionistas de vacina, de ciência, de verdade, né? Porque tem na ciência, gente, nem tudo que é ciência preto no branco, com um grau elevado de certeza. Tem ciências que é preto no branco, tem ciências que é preto no cinza, é meio... E tem ciência que é branco no branco, é ciência especulativa, conjectural, que tem um grau de certeza baixíssimo, igual paleontologia. Paleontologia beira filosofia. Por quê? Porque um achado gera um monte de interpretação. Entendeu? Eu mexo com coordenação de ensaio clínico. Não, para fazer uma afirmação tem que fazer milhares de testes. Agora na paleontologia não, tem um testado lá, já gerou afirmações por atacado. A astronomia parece que é a mesma toada, beira uma especulação com afirmações fracas, com graus de certeza fracos, polêmicos, extremamente manipulados pelos negacionistas de Deus, igual vocês dois. Tipo, olha só, na cara deles a resposta para esse problema aí, e eles não conseguem enxergar a resposta, sabe? Vai ser assim. O que fascina mesmo é isso, né? É não ter a resposta, né? Mas parece uma galera que não entende isso ou não quer entender, né? O problema é que às vezes... Não, eles ficam querendo dar uma de humilde, né? Que nós não temos a resposta. Pirronistas, né? Pirron era um filósofo grego que falava assim que estaremos para sempre conhecendo a verdade, que a verdade é inalcançável, né? E aí esse pessoal fica querendo dar uma de humilde, que a ciência vai descobrindo dentro da caixinha deles. Igual, por exemplo, o DNA, que era considerado lixo pelos evolucionistas, na verdade era um DNA que produzia microRNAs controladores. Mais importantes, inclusive, que os genes, que eles controlam a expressão gênica. Inclusive, o exame de microRNA para diagnóstico de doença é muito mais preciso do que outros exames. Aí, essa parte tão importante do DNA, os criacionistas, que acreditam que Deus criou, né, a célula, tudo, falam assim, gente, tem função, mas função desconhecida ainda. Os evolucionistas não, já chamaram aquilo ali de lixo,
vestigial da evolução. É a mesma coisa que esses caras estão fazendo, entendeu? Eles acham que na negação de Deus, eles começam a inventar novas teorebas. Não são teorias, são teorebas, para tentar explicar o que nitidamente se expressa como um planejador. Respostas, elas acabam com a jornada da busca, né? E às vezes deixar mais perguntas, deixa aquele calor interno pra gente continuar buscando alguma coisa nova. E foi legal agora que chegou. Ele deu uma indireta sobre que termina a busca se você admite Deus. Aí é jogar a toalha, é parar de pesquisar. Pelo contrário, meu filho, Deus é infinito. E quando você admite ele abre o leque. Você vai tentando descobrir como é que ele fez as coisas. Você não joga a toalha de nada porque tem Deus na fórmula, porque você conseguiu enxergar Deus. Não, é só o início da caminhada. Você enxergou a Deus, tá, agora assim, me explica como é que funciona isso, mais aquilo outro. Por isso que 90% dos prêmios nobres são religiosos. E tem muito cientista que revela que Deus tem revelado a eles soluções na área de saúde, na área de pesquisa do câncer, na área de vacinas, né? Igual o Louis Pasteur, ele andava com a Bíblia debaixo do braço, né? E ele tinha uma dedicação a Deus e foi um dos inventores das vacinas, né? Então é isso, gente. Aí eles ficam achando com essa ideia imbecil de que admitir Deus é parar de ser pesquisador. Pelo contrário, é começar. As amostras lá do asteroide, né, do Bennu, e lá na conferência da NASA alguém lá perguntou assim, mas o que vocês esperam que ele responda e tal. Aí o cara, a gente espera que ele crie mais perguntas, na verdade. Por favor, né? Por favor. São mais perguntas do que respostas. Então é isso, pessoal. Anos 80. Veio uma delegação. A gente vem denunciando, né, essa imbecilidade de ateus que não admitem, que negam a existência do Criador, do Planejador, e agora fica enrolando as pessoas, falando que um dia a ciência vai descobrir como é que a vida se originou, sendo que a vida tem fartos exemplos de que ela foi planejada. Tanto não só a vida de um ser vivo, na sua composição bioquímica, como a vida ecologicamente, cosmologicamente, planetariamente falando, porque a vida depende de milhões ou bilhões ou até trilhões de condições sem as quais a vida não existiria. Que Deus nos ajude a compreender e a superar esse ateísmo militante que fica se posando de humilde, que não tem resposta e fica enrolando todo mundo para não dar um glória a Deus, como o Dr. Marcos Nogueira Ebre, o nosso presidente da Sociedade do Design Inteligente, tem nos mostrado, né, que Deus, ele além de ser revelado como o planejador da bioquímica da vida, ele se revela em aspectos de antevidências, de muita inteligência, e assistir uma palestra dele é a mesma coisa que assistir um sermão, só que com teor científico, né, que ele é autor de 1.200 artigos científicos, ganhador da medalha Thomson de espectrometria de massas, e igual a ele, tem vários cientistas de peso pesado defendendo o planejador pelo mundo afora, né? A última pesquisa de 84 estava contabilizando quase 10% dos cientistas eram adeptos do design inteligente. 2% eram adeptos do criacionismo. Se fizer essa pesquisa hoje, deve ter aumentado muito. No entanto, o ateísmo ainda domina os meios de comunicação, as faculdades, principalmente em lugares atrasados como é o Brasil. E, para tanto, a gente tem feito um contrapeso aqui no Jornal da Ciência, no canal e no jornal.com.br ou .com, jornaldaciencia.com. A gente tem divulgado algumas matérias para fazer um contrapeso contra essa ciência dominada por ateus, evolucionistas
e outras pessoas que têm muita informação, mas não conseguem raciocinar que 2 mais 2 é igual a 4, que existe um planejador. Então ficamos por aqui, que Deus abençoe, inscreva no nosso canal, divulga, e vamos divulgar a boa ciência, a boa religião e o bom nome de Deus, o nosso Pai nosso, não é meu nem seu, Pai nosso. Amém.